Bom, meu nome é Evelyn Kazan e eu estou muito feliz de participar dessa conversa com vocês. É uma grande honra para mim. E eu queria agradecer a participação de todos os participantes e dos ouvintes que estão chegando. E antes da gente começar a nossa exibição, eu queria passar como será mais ou menos a dinâmica dessa mesa, dessa conversa. Nós pensamos, isso está aberto para a gente discutir aqui, mas nós pensamos inicialmente em fazer a exibição dos 3 filmes, dos 2 documentários e do manifesto, e logo em seguida a gente abrir para um bate-papo, uma conversa, uma exposição dos participantes de em torno de 10 minutinhos e de 10 a 12 minutinhos. E nesse meio tempo eu iria desmutar o meu microfone para anunciar que o tempo estava chegando ao fim, para vocês conseguirem concluir o raciocínio nesse período de tempo. E logo após, a gente queria fazer o bate-papo. Então, por isso que a gente fez esse tempo, que não vai ser muito estendido para vocês falarem sobre o trabalho de vocês, para que a gente tenha um tempo maior de debate mesmo. Então, eu já aproveito para falar que quem tiver perguntas, alguma inquietação, já pode ir colocando durante a exibição ou mesmo a conversa no nosso chat, que vai ser ele o canal que a gente vai retirar essas perguntas. Um outro ponto que a gente precisa colocar aqui antes da exibição é se eventualmente a internet de algum dos participantes dar algum problema, ela cair, nós iremos esperar em torno de 2 minutos para o retorno dessa pessoa. Se essa pessoa não conseguir retornar nesse período, a gente vai passar para outra pessoa a fala. Mas não tem problema, quando essa pessoa retornar, a gente volta desde o começo e faz a exibição e a conversa dessa pessoa sem nenhuma preocupação com o tempo. Então ela pode retomar desde o início, sem problema nenhum. Mas como especificamente nessa nossa primeira amostra do Fazendo e Desfazendo Gênero, mostra audiovisual de 2020, caso a internet no período da exibição não estiver muito boa no seu computador, nós vamos colocar agora no chat o link do vídeo que a gente vai estar exibindo para que você possa clicar e ver simultaneamente um horário muito próximo do vídeo que a gente vai estar exibindo para você conseguir aproveitar a experiência com a melhor qualidade possível. Eu acho que, dito isso, a gente pretende manter a mesma ordem que a gente colocou no caderno no caderno de programação. Não sei se vocês chegaram a ter contato com eles. Mas essa ordem seria, primeiro, o documentário Mulheres, a Pandemia, que só elas vêm. A segunda seria o Eletoromia, um intenso e irrepreensível desejo por liberdade. E o terceiro seria o vídeo manifesto, o vírus mortal. Então é isso, gente. Para a gente conseguir fazer a nossa exibição, eu vou pedir para todos os participantes, como a maioria já está, mutar o seu vídeo e desligar o seu vídeo e mutar o seu áudio para que a gente consiga ver a exibição em tela inteira. Então, gente, boa exibição para todos e após a exibição a gente retorna para fazer a nossa rodada de conversa com a Crislene, com o Andrew e com a Chay. Muito obrigada. Então vamos começar a exibição.
da dinâmica da minha casa, né? Um filho pequeno. Mãe, cadê o tablet? Meu filho, veja se tá carregando ali. Cuidado quando for tirar da tomada, tá? Enfim, desculpa. E essa é a minha rotina, né? Eu tenho trabalhado com o serviço de aulas remoto, né? Então, eu tenho gravado aulas tanto em EAD como estilo remoto. Estilo remoto, a aula ela acontece online e os alunos interagem e eu consigo dar aulas de uma forma mais dinâmica. Já no estilo EAD, eu não consigo, né, ter essa interação com os alunos, a aula é gravada, enfim. E é um desafio para mim porque eu não tive nenhum tipo de capacitação, né, nessas novas modalidades e é um serviço novo para mim. Então eu tive que comprar um celular novo, tive que comprar um computador novo, me apertei financeiramente, minha conta de luz aumentou, porque a empresa agora está dentro da minha casa, né? A minha rotina na pandemia não mudou muito, porque eu sempre fiquei mais reclusa mesmo devido à depressão. Então, pra mim é até difícil ir pra rua. Porém, como agora eu vou trabalhar, então vai ser algo que vai ser bom pra mim, que vai me tirar de dentro de casa, de dentro desse ciclo vicioso. Foi justamente a mudança, né? A mudança de local, a mudança de pessoas, de relacionamentos, visto que eu morava dentro de uma zona completamente urbana para vir morar em uma zona rural, conviver com pessoas que têm comportamentos e cabeças diferentes. E o que tem sido mais difícil nessa rotina é justamente conciliar o fato de agora ser mãe solo com o fato de não deixar que o meu filho sofra, né, com o distanciamento do pai. Eu tive que manter o diálogo com meu filho desde o início da pandemia, explicando para ele que tudo irá passar, a gente está no quarto mês e ele me pergunta constantemente por que a gente não volta à rotina. E ele já teve várias crises, inclusive. Ponto, eles têm uma responsabilidade muito grande no sentido de não ficar saindo de casa, de não deixar com que eu saia, mercado, essas coisas. São eles que fazem, mais a Milena, que tem um senso de proteção maior em relação a mim. Eu nunca fui mãe de um jeito tão intenso como agora. Nunca tinha sido desafiada a cumprir a maternidade nessa perspectiva múltipla. Preocupação eu tenho muita, no sentido deles não contraírem esse vírus. Essa é a minha maior preocupação. E não tenho culpa alguma em relação à criação deles, porque quando eles eram pequenos eu fiz tudo o que eu pude, até o que eu não pude, para poder que eles tivessem uma vida tranquila, um lugar onde morar. Aguentei muita coisa para que eles não sofressem na casa de ninguém. Então eu tenho certeza que eu fiz tudo o que eu podia e ainda faço tudo o que eu posso e até o que eu não posso para vê-los bem e de certa forma felizes, até onde eu posso. Me sinto lesada. Lesada. Porque não há uma divisão desse fardo com o pai do meu filho. Tem sido bastante difíceis, né? Visto que eu também morava em um apartamento super pequeno, onde eu conseguia manter a organização diária e de repente eu moro numa casa que é 3 vezes maior, com quintal e atividades rurais que são totalmente estranhas. Com relação a cuidar da casa, eu me desprendi. Também não faço questão mais de ficar alisando toda hora. Eu sou o contrário de quem tem mania de limpeza. Eu tenho mania de não fazer quando eu não tô com vontade. E não me sinto mais nessa obrigação, mesmo sendo criticada todos os dias. Porque quando eu fazia e deixava a casa impecável, eu era muito criticada. Então hoje, pra mim, tanto faz. Quem quiser que faça o seu. Sim, eu consigo tirar um tempo para mim, sim, aqui.
eu consigo cuidar de mim com mais frequência, com mais calma. Até porque eu tenho, sim, uma rede de apoio, diferente do que eu vivi durante os 2 últimos anos, né, do meu filho, onde eu vivia basicamente isolada, só com o pai dele, não tinha muita rede de apoio. A minha rede de apoio, ela é muito complexa, né? Muito complexa porque eu tenho uma mãe de 74 anos, eu sou filha única dela, e a minha mãe, ela tem câncer, ela é hipertensa, ela é diabética, ela tem mieloma múltiplo, ela é aposentada e ela mora na cidade distante de mim. E meu pai trabalha, né? Ele tem um pouco mais de 60 anos e trabalha. Então, eu não tenho tido um apoio como poderia ter para dar conta. E tem uma pessoa que vem aqui, passa metade da semana, né? Que ela sempre trabalhou aqui na minha casa, o nome dela é Sandra. Essa funcionária, ela ficava aqui, é uma pessoa maravilhosa que fica aqui enquanto eu trabalho fora. E agora, durante a pandemia, ela me ajuda com a alimentação, a questão de fazer comida, né, de fazer a faxina geral na casa. Continua recebendo, né, mas assim, eu tive que diminuir os dias para ela me dar esse suporte, inclusive nesses momentos que eu tenho um trabalho mais intenso de elaboração de aula, de correção de prova, de elaboração de prova, de fazer exercícios, de fazer, montar slides, de ler o conteúdo ou de escrever a minha dissertação. Eu acabo perdendo a paciência com o meu filho. Licença. Raul, por favor, não grita. É primeiramente que a gente tenha, né, uma vacina para poder acabar de vez com essa pandemia. Claro que a gente não vai voltar ao normal, ninguém vai voltar ao normal, mas que a gente volte pessoas melhores, né, mulheres mais fortes, mulheres que tenham coragem, igual eu tive, de sair de um relacionamento, de buscar autonomia, de buscar a independência financeira, independente do que os outros vão pensar. Então, eu acho que foi um presente de Deus conseguir um emprego nessa pandemia, sendo do grupo de risco. E são 16 anos na expectativa, porque desde que meus filhos nasceram eu trabalhei o mínimo possível. Trabalhei como manicure, fiz curso para poder estar mais perto deles, para poder acompanhar a criação deles, né? Quanto tempo de pandemia? Meu filho já passou por muitas crises, né? Raul, ele reclama muito pelo tempo que ele fica preso em casa sem poder brincar. Eu morro de medo de sair com ele. A gente tem cumprido a quarentena. Então, quanto tempo que a gente vai ficar enclausurado aqui? Ao mesmo tempo, a escola quer ter um direcionamento novo para a volta. Eu não tenho coragem de lançar meu filho, é um dilema. Como é que eu vou fazer? Não dá pra ter bebê, não dá pra ter um carro, não dá pra ser no débito, não dá pra ser, não dá pra resistir, não dá pra depender, não dá pra acreditar, não dá pra ser. Numa bruta agonia, num sonho, parte pro sonho. Eu estou aos prantos, quem não? Eu estou aos prantos, quem não? Numa bruta agonia, num sonho, parte pro sonho. Eu estou aos prantos, quem não? Eu É... quando eu era criança,
Eu era uma criança muito feliz, eu sempre fui muito expressivo. Sempre tive muitos amigos nessa época. Eu cresci me inspirando em mulheres. E eu sempre me relacionei muito com mulheres. Eu sempre tive muito mais amigas. Isso se estende até hoje, na verdade. Eu sempre brinquei muito mais com meninas, eu sempre me identifiquei, sempre me senti muito mais seguro na presença delas. E aí nesse lugar, eu tinha uma amiga que chamava Giovana. E aí eu lembro que a minha mãe vivia indo na casa dela. E aí a minha mãe ficava conversando com a mãe dela, assim, na sala, na cozinha. E eu entrava no quarto com a Giovana pra gente brincar. E eu lembro que o quarto dela era cheio de boneca, Barbie, assim, um monte de coisa. E eu lembro que eu adorava. No final do ensino fundamental, eu começo a entender um pouco a minha sexualidade. Inicialmente, eu acho que eu sou bissexual. Principalmente porque eu acho que, por uma forma muito compulsiva, eu precisava gostar das meninas. E eram sempre as meninas que todo mundo desejava na escola. Então, por uma questão de quase obrigação, eu precisava fazer esse movimento de gostar das meninas que todo mundo gostava, ou que todo mundo achava bonitas, sabe? Só que eu nunca tive uma atração sexual por essas meninas, de fato, né? Eu só sei que quando eu percebi, ele já era meu melhor amigo. A gente já estava sempre conversando por MSN. Na escola a gente passava os recreios sempre junto. Várias menininhas também gostavam dele e falavam sobre como tava apaixonadinho por ele. E eu tava vivendo isso também, mas eu nunca contei pra ninguém. Eu nunca tinha ninguém pra falar sobre isso, sabe? Acho que 1 ano depois eu conheci uma menina e foi natural. Eu comecei a gostar muito dela e eu percebi que aquilo ia além de amizade. Era o mesmo sentimento que eu sentia pelos meninos. Eu não tinha coragem de falar pra essa menina que eu gostava dela, então eu só fingia ser amiga. Eu era amiga, mas eu fingia que não sentia mais nada. E na adolescência eu começo a frequentar a igreja evangélica, e muito por uma tentativa de buscar um refúgio quanto às dificuldades que a gente tinha dentro de casa, né? E, enfim, e aí eu buscava lá um refúgio religioso, no sentido de pedir para Deus que as coisas melhorassem, né? E uma dessas coisas, né, eu começo a refletir sobre a minha sexualidade nesse período, e aí eu começo a conversar com Deus, né? Naquela época, conversar com Deus e pedir para Deus, né, que se aquilo for uma coisa ruim, que Ele tire de mim, né? Por conta desse e alguns outros motivos a respeito da minha desconstrução, eu e meu pai ficamos algum tempo sem nos falar, em torno de 1 ano, em alguns meses.
Em 2017, foram 179. Em 2018, foram 163. Em 2019, foram 124. Em 2020, se alastrou um vírus que não possui fronteiras. Estão chamando de vírus chinês. Se originou na China, mas resolveu correr para outros ares. E em cada lugar que o vírus ia, ele se modificava. 4.643 é o número de mortes ocasionadas pelo vírus na China. 5.104 é o número de mortes causadas pelo vírus, com nuances diferentes no Brasil. 219.000 é a estimativa global de mortes pelo vírus sem fronteiras. É uma pandemia. Corpos que antes andavam livremente pelas ruas já não podem mais sair. A rua agora é perigosa. Em casa, os corpos estão a salvo da contaminação viral. Ah, por que não posso sair e andar livre pelas ruas, pela cidade, pelo mundo? Disse um corpo. Porque o risco de morte é certo e o cuidado é necessário. Há um vírus mortal no mundo lá fora. Vamos nos proteger contra ele, respondeu um outro corpo. Todos os dias, esses corpos correm o risco de morte. A cada saída de casa é mais um motivo para matar um leão por dia. São corpos que sobrevivem, corpos que são excluídos das escolas, do conforto de seus lares, corpos que possuem acesso restrito a empregos formais, sendo empurrados para satisfazerem os prazeres sexuais de outros corpos. São corpos olhados com desprezo, com ódio, por serem apenas corpos, como todos os outros corpos. Corpos trans enfrentam o vírus que mata já há muito tempo. Pode haver uma cura para a Covid-19, mas haverá uma cura para a sua transfobia? Bom, gente, queria primeiramente parabenizar a todos pelo trabalho maravilhoso. E agora a gente pode ir para a nossa rodada de falas. Então, eu queria, primeiro, que o pessoal do documentário Mulheres, a Pandemia, que só elas vêm, tomassem o espaço. Comentaram que vão ser 3 pessoas que vão conversar com a gente. Então, fiquem à vontade, vocês têm 10 minutinhos para conversar aqui com a gente. Oi, o vídeo não estou conseguindo abrir. Ah, não está conseguindo abrir? Vou abrir aqui para você. Vou tentar aqui. Cadê ela? A Gabriela saiu. Acho que a Gabriela caiu. Mas tem... A Crisele também está aí, está no grupo, e o Alexandre também. Se vocês conseguirem abrir o vídeo. Isso. Ale, você quer falar então? Até a Gabi voltar? Eu não estou conseguindo abrir o vídeo também. Dá uma mensagem aqui para mim de que o vídeo não pode ser iniciado. Deixa eu ver então como...
Eu não sei por que não tá dando para iniciar o vídeo. Conseguiram iniciar o vídeo? Bom, gente, então eu acho que, infelizmente, eu vou tirar o meu vídeo para vocês conseguirem começar mesmo sem o vídeo, porque aqui não tá dando. O Alexandre também. Ok, e eu tô conseguindo agora falar, isso? Não sei o motivo que não está conseguindo abrir aqui o vídeo. Então, acho que vocês poderiam... Vou tentando resolver enquanto... Acho que vocês poderiam ir conversando, já iniciando a conversa. Tá certo, Gabriela já entrou? A Gabriela... A Gabi entrou, acho que ela pode falar agora. Vocês estão me ouvindo? Espera só um pouquinho. Sim. Sim ou não? Sim. Ai, que bom. É porque eu não sei, de repente, meus querida, eu tô com um BO aqui no fazendo, porque eles não estão conseguindo passar o vídeo na sala online. Eita, não, sou cruzada, eu acho. Eu acho que você pode ir começando a conversar. Eu vou tirar o meu vídeo para não ficar com a minha imagem com uma imagem maior, mas vocês podem começar falando que eu vou tentar resolver esse negócio do vídeo. Mas podem começar e assim que a gente já vai conseguir colocar. Bem, então, devido a esses probleminhas, vocês não estão me vendo, mas enfim. Esse vídeo, esse documentário, né, Mulheres, a Pandemia que Só Elas Vivem, ela foi produzida num seminário online, produzido pelo NUPEPA e Margens USP, né? E aí, como foi online, várias pessoas do Brasil inteiro participou, e aí nisso, no final desse curso, a proposta era produzir um filme, e a nossa equipe, então, produziu esse documentário baseado, então, nas experiências das mulheres durante esse contexto da pandemia. Então, hoje aqui somos apenas 3, né, do membro da equipe, mas temos outros membros, que é a Bia, o Elman e a Charlene. E por devidos motivos particulares, eles não puderam estar aqui hoje com a gente. Então, assim, eu e o Alexandre vamos falar mais problemas sociais relacionados, né, a essa questão das mulheres durante a pandemia, e a Cris falará coisas mais técnicas. Então, já partindo para essas coisas mais sociais, porque eu e o Alexandre somos sociólogos, né? Eu, mulher, mãe, ele, homem, pai, então vivendo esse contexto durante a pandemia. Acho que é bastante representativo também essa presença nossa enquanto pai e mãe durante a pandemia. Mas, de forma geral, o que eu queria destacar aqui, então, foi uma ideia originalmente. Bem, estou aqui. Pode ir, Gabi. Tá dando para ouvir. Pode ir, isso. É porque deu que eu estava reingressando. Gente, desculpa interromper, é que vocês estão sem vídeo, eu não sei por quê. Eu vou tentar... Aconteceu alguma coisa aqui,
eu vou tentar mudar todo mundo para outro nível de coisa, para vocês abrirem os vídeos, né? Para a gente se ver. Gabriela, eu acho que você já consegue abrir teu vídeo. Dá uma olhadinha embaixo, tem um Start Vídeo, vê se está fechado. Não, eu coloquei aqui para colocar o vídeo da seguinte mensagem: não é possível iniciar seu vídeo, pois o anfitrião interrompeu o vídeo. Essa é a mensagem que aparece para mim. Tenta de novo, por favor. Eu vou continuar falando, tudo bem? Pode ser? Não? Começa tudo de novo. Pode continuar. Bem, então, o contexto da pandemia, as coisas que eu gostaria de ressaltar, que de certa forma o nosso vídeo conseguiu captar, foram o quê? Né? Então, inicialmente, antes de produzir o vídeo, já no contexto da pandemia, o que começou a chegar para a gente, né? Através de pesquisas, notícias de jornais, era o quê? Então, era o aumento do índice da violência contra a mulher, né? Durante esse contexto da pandemia, porque os homens em casa começaram a ter essa convivência maior com a sua família, e os índices de feminicídio e tudo mais começaram a aumentar. Outro fenômeno sociológico, né, social também, foi a diminuição da produtividade da mulher durante esse contexto da pandemia. Ressalto aqui, principalmente, uma pesquisa que eu tive acesso, que é lá do UPERJ, né, UERJ, falando sobre a diminuição do recebimento de artigos de mulheres. Isso é um fenômeno também, porque, né, não é que essas mulheres não estejam mais pesquisando, mas é um outro fenômeno. Por que a diminuição da produtividade dessas mulheres caíram durante a pandemia? E aí a gente começa a ter outros reflexos em outras áreas, né? Diminuição de publicação de mulheres, por exemplo, cientistas. E aí também em outras áreas também, né? O rendimento das mulheres tem caído. Por quê? Porque o cotidiano dessa mulher, ela está atravessado por diversas coisas. Dentre eles, a tripla jornada, né? Que ela então trabalha, continua trabalhando, é mãe e ao mesmo tempo tem que dar conta da casa. E é um trabalho invisível, não remunerado, né? E também não valorizado, e que acaba impactando nessa realidade do contexto da pandemia. E, de certa forma, isso foi representado aí no vídeo pela Camille. Outro fenômeno também é o contexto da EAD, né, do ensino à distância, tanto no caso aí das crianças, que é o filho da Camille também, dentro de casa, também está representado. E o que acontece? O filho, ela teve que comprar um computador novo, um celular novo, isso impacta, né, no rendimento, um gasto que não estava necessariamente previsto. Tem também a conta de luz que aumentou, essas coisas, né, quando ela diz que a empresa hoje está dentro da minha casa. E o quarto fenômeno social também que está aí, nesse documentário, é o aumento o índice de separação, que está representado pela Camila Meira, né? Que ela então se separou durante a pandemia e resolveu mudar, inclusive, de cidade. Bem, tem vários efeitos colaterais desses fenômenos sociais, né? Que está aí nesse contexto da pandemia, como, por exemplo, a ausência paterna, a diminuição da renda familiar também. Agora. E, por último, eu queria destacar o seguinte: são 3 mulheres, e o que a gente tentou pegar? A gente tentou selecionar essas 3 mulheres por questões socioeconômicas, educacional e racial. O que a gente conseguiu pegar foram 2 mulheres com ensino superior
sendo uma mulher de uma metrópole, uma de uma capital e uma de uma zona rural, que é a representação geográfica também. E a racial, a gente tem uma pessoa que auto se declara negra, e a gente tentou pegar uma pessoa, mas ela não conseguiu enviar o seu vídeo, que era uma mulher negra, moradora de comunidade e que tem 3 filhos pequenos. Então, devido a essa, inclusive, desigualdade social, essa mulher acabou não conseguindo enviar o seu vídeo. Agora eu passo a falar ao Alexandre. Desculpa interromper rapidinho, eu acho que agora vocês conseguem acessar o vídeo. Isso, o Alexandre já conseguiu. Tá certo. Boa tarde a todas e todos presentes. Bom, eu só vou complementar algumas coisas que a Gabriela já falou. Eu acho que esse filme ele mostra bem os rearranjos familiares na época da pandemia, em um contexto de pandemia, né? Então, se nos jornais sempre aparecem, né, o contexto global do que está acontecendo no mundo, né, nos estados, nos municípios, eu acho que o filme tem esse mérito de mostrar quais são os impactos de uma pandemia, dessas proporções, né, no microcosmo da vivência cotidiana, né, como é que são os rearranjos, né, e com certeza, né, incidiram os impactos maior sobre as mulheres, principalmente as mulheres com filho, né, então eu sou pai, quer dizer, eu acredito que eu seja uma exceção, porque eu estou cuidando do meu filho nesse contexto. A mãe dele trabalha em serviços na área da saúde, né? E para preservar, ela ficou um pouco mais afastada. Mas eu acho que o filme tem esse mérito, né? De mostrar como a pandemia teve os seus impactos também na vida cotidiana, né? Enfim, e só para ressaltar que o filme tem 10 minutos, né? Mas nós temos um material que era muito maior, né, por conta das exigências da oficina que originou o filme, a gente não pôde explorar. Né, enfim, acho que é isso, e mais questões a gente pode discutir no momento do debate. Obrigado. Aí, Ali. Deixa eu tentar abrir o vídeo aqui. Foi. Então, gente, tudo bem? Eu sou a Crisley, eu sou estudante de jornalismo, né, da ECA. E como meus colegas falaram, esse documentário, né, se originou de uma oficina, que é de um grupo de pesquisa da FEFELESH. E essa edição foi especialmente interessante porque ela aconteceu toda de maneira remota, né, à distância. E então foi uma parceria, né, da USP, eles resolveram fazer uma parceria da USP com a Universidade Nova de Lisboa. Só que ao mesmo tempo eles abriram a oficina para todos, né? Então, tipo, não só pessoas vinculadas a essas universidades puderam participar. Isso trouxe uma diversidade muito grande para a oficina como um todo e para o nosso grupo, porque tinham pessoas de vários lugares do Brasil, da Bahia, de São Paulo, de Minas e de Portugal também. E foi uma coisa bem bacana, né? Por ser à distância, né, a nossa produção também foi à distância, então isso dificultou um pouco o manuseio de equipamento, por exemplo. Aí a gente acabou realmente optando mais pelo tema, né, que seriam as mulheres na pandemia, do que pela técnica. Mas de toda forma foi muito legal produzir, porque foi tudo muito horizontal, foi tudo muito democrático, então do início ao fim a gente resolveu juntos, conversando, teve muita concordância, muita discussão, tudo que um grupo tem, né, quando a coisa é feita assim, muito democrática. Então foi uma experiência muito legal mesmo. Bom, e é isso, assim, acho que a gente ficou bem feliz de vocês terem aceitado, né, da organização ter aceitado passar o nosso documentário, porque foi bem trabalhoso fazer, né, assim, à distância, mas o resultado ficou bem legal. E como vocês puderam ver, como meus colegas também falaram, tem uma diversidade bem bacana, assim, não só de mulheres, mas de visões de vida e da pandemia e sentimentos, né? Então é uma coisa bem bacana, assim, pra gente perceber e discutir. É isso, obrigada, gente. Obrigada a vocês e desculpa todos os problemas técnicos que tiveram no começo, mas obrigada pela fala. Bom, agora vou chamar o Andrew para falar um pouquinho sobre o vídeo dele. Obrigada. Não sei se foi. Foi? Oi, gente. É muito estranho. Gente, estou tímido.
Meu nome é André, eu tenho 22 anos, eu sou de Educom, faço Educomunicação, estou no 4º semestre já. No começo de junho, eu recebi uma proposta de participar de um encontro de artistas LGBTs de uma companhia de artes do Rio de Janeiro. É uma amiga minha que me fez esse convite. E aí eu queria muito participar, e ela falou que precisava de alguma coisa, e eu falei que eu poderia dar um filme, tipo, fazer um filme, e ela falou que tinha que ser, tipo, 5 minutos. Eu já tinha um que fala sobre sexualidade, só que tinha 20 minutos, então não cabia. Então, aí começou esse desafio de fazer um documentário, que eu queria muito fazer um documentário, em pandemia, de quarentena, em um período de um mês, assim. Aí eu tive essa ideia de trazer a infância, né, desses corpos. Conversei com amigos meus, são todos amigas meus. E aí fluiu muito bem, assim, a gente conversou sobre. Aí eu acabei encontros do destino, encontrando com o Fábio, que topou fazer a trilha sonora, e ele lançou no Dia do Orgulho Gay. Foi muito, muito massa, assim. Foi um processo bem tranquilo, assim, de fazer, meio corrido, né, por ser um mês, mas foi bem legal de fazer, assim. Acho que é mais isso, assim. Não sei. Ai, gente, eu tô muito tímido. Tá ótimo. A gente pode conversar mais depois na parte de bate-papo, na parte do debate. Obrigado, gente. Obrigada Obrigado, a Crisley, você. que falou do filme, acho que foi a Crisley. Obrigado, gente. Agora eu queria chamar o Sai para falar um pouquinho com a gente. Oi, gente. Consegue me ouvir? Sim. Eu sou Chay. Essa produção que eu fiz, né, é baseada numa prosa, né, que eu submeti para ser publicado uma coletânea de livros, né? Uma coletânea de livros, uma coletânea em um livro onde a temática é sobre a quarentena, é sobre a pandemia. Nisso, eu quis colocar sobre a questão trans. E também, né, nesse contexto, né, eu como sendo homem trans, eu comecei a pensar e a questionar sobre a relação, né, que está tendo agora, a questão do contágio do vírus, a questão do medo de não ser contaminado ou de morrer e tal por conta do vírus, né? Só que nisso eu também entrei em vários grupos de discussão com pessoas trans sobre essa questão, sobre essa vivência que pessoas cis estão tendo agora. Só que isso nós, né? Eu também, como pessoa trans, a gente já vive essa questão de, no momento que sair pra rua, pensar 2 vezes. Como que tá vestido, como que tá se portando, como é que tá o cabelo, quem anda, onde é que vai, né? Os olhares, por conta de morrer a cada instante. Então, eu comecei a pensar num textinho. Aí, essa minha prosa, ela foi selecionada, né, para compor essa coletânea. No entanto, eu fiquei sabendo desse evento e pensei em fazer um vídeo manifesto, uma mini-metragem, né, por causa do tempo, que é menos de 3 minutos, né. E eu também já venho produzindo alguns conteúdos, né, audiovisuais. E também já fiz curso de
de curta duração de cinema. Também tenho um forte apelo, né, pela questão do audiovisual, eu gosto bastante, né, então sempre vou me aventurando no que eu posso, né, para poder estar praticando, né, essa arte. Com isso, eu quis inventar de produzir esse vídeo manifesto. E se trata sobre pessoas trans. Então, é um paradoxo, né, da pandemia, da Covid-19, com a questão dos corpos trans. Então, pode ser, né, que haja, espero que sim, né, que haja uma cura, né, que haja vacina, que haja medicamentos e tratamentos, né, para o vírus, né, mas a questão da transfobia, ela já está há bastante tempo e pode ser que depois que a gente já consiga entrar na normalidade, voltar na normalidade, pode ser que a transfobia continue, pode ser que até mais forte do que antes, né, porque a gente nunca sabe como é que acontece o dia seguinte, né. Então, eu quis fazer essa provocação. Sim, eu concordo que a gente está vivendo em um momento bastante delicado para todo mundo, né? Porque é uma coisa nova, né? A gente está vivendo uma época de pandemia, uma coisa que a gente só via e lia, né? E ficava sabendo em livros de histórias, em filmes, na mídia, na TV. Mas agora a gente está vivendo isso na pele. Mas eu também queria colocar um contraponto na questão de vivências trans. Também é importante, né? Ficar pensando, né? Então, se você... Como é que seria uma pessoa cis, né, estar na pele de uma pessoa trans, né? Então, acho que a Covid-19, ela pode despertar isso. E acho que esse vídeo pode até despertar uma certa empatia, né? Então, pensar sobre essa questão dos corpos, né? E é basicamente isso. Mais adiante a gente pode conversar mais. Muito obrigada pela fala. Acho que agora a gente pode abrir para a gente conversar mesmo, para começar o debate. Se vocês quiserem, os participantes, fazerem as perguntas, eu vi que a Crisley colocou ali, eu acho que você pode até abrir o microfone e perguntar mesmo, a gente pode abrir uma roda de conversa, né? Então pode abrir seu microfone e fazer a pergunta direto que você colocou no chat, eu acho que não tem problema. Tudo bem, então eu faço. Eu estava até escrevendo outra aqui agora que era para o Chay, mas eu já faço então para os dois, né? Então eu queria que o Andrew falasse um pouco sobre essa palavra, eleuteromania, o que significa, e como que definiu, né, os personagens para o filme. Eu reconheci algumas pessoas da ECA, tipo o Aleph, por exemplo. Mas aí queria que falasse um pouco. E pro Chay também, se ele pretende transformar esse curta em algo maior, tipo, sei lá, algum outro filme ou alguma outra produção. Porque realmente é um assunto muito interessante e foi muito legal essa comparação, né? Pode ser que tenha cura pra Covid, mas... e pra transfobia, né? É isso, gente. Antes da gente, vocês responderem, eu queria pedir para todos os participantes abrirem os vídeos para a gente ficar em roda mesmo, todo mundo se vendo, se possível. Obrigada, gente. Agora fiquem à vontade. Acho que posso responder. Eleuteromania é uma palavra em grego, e eu coloquei o significado logo depois. Eu gosto de títulos grandes para filme, então eu encontrei assim essa palavra, esse termo. É um termo que tipo não existe em outras. Esse termo não existe em outras línguas, né? É aqueles termos únicos, tipo saudade, sabe? E significa um intenso e irrepreensível desejo por liberdade. E achei que super encaixou com o contexto da sexualidade e tal, que fala sobre se conhecer, enfim, é o período da infância. Os personagens foi muito, assim... Eu tinha um período de tempo muito curto para fazer, então eu pensei, não tem como eu ir atrás dessas pessoas, assim, pessoas desconhecidas e tal.
E aí eu resolvi trazer para mim os amigos que eu já tinha. E aí foi conversando com eles, assim, e aí encontrando semelhanças de coisas que eu tinha vivido também. E nisso eu fui construindo o filme, assim. Teve pessoas que eu conversei que não entraram nesse corte, mas ainda pretendo fazer outros. Fazer talvez uma série, não sei. Mas foi assim, foi um processo bem orgânico, bem de conversa e tal, foi bem legal. O Chay vai responder a outra pergunta? Sim. Então, sobre a questão do vírus mortal, eu não pretendo fazer, digamos, continuar com o tema do vídeo, né? Acho que o vídeo tá aí, já tá, acho que por si só é uma coisa que eu acho que é um tema, tipo, o texto foi curto, mas mesmo assim ele tem um forte impacto, né? Então ele fala por si só, então pode ser que inspire outras pessoas a fazer algo maior. Mas, por outro lado, eu já tenho em mente em fazer uma outra produção maior. E também tenho em mente fazer uma série, não só sobre corpos trans, mas também outros corpos, né? Sejam cis ou, né, o que for, né? Sobre a questão de estar em isolamento, né? Então, corpos de estarem em isolamento, como que está sendo isso? E é basicamente isso que eu posso falar por agora. Tá ótimo. Aproveitando que todos estão aqui, eu tenho uma pergunta para cada vídeo. Pro Andrew, eu queria perguntar o que te inquietou de desenvolver a narrativa, essa sua narrativa, a partir dessas imagens da infância, né? O que te motivou a construir essa narrativa assim? E por que no final você quis mostrar esses jovens, essas pessoas já jovens e com uma expressão corporal de orgulho, de aceitação dessa não era heteronormatividade? O que te motivou a construir essa narrativa assim? Acho que eu gostaria de fazer a pergunta para os três, aí depois vocês fiquem à vontade para responder. Pro Chay, eu queria também perguntar que quando você colocou essa relação da pandemia com o medo das pessoas trans, a minha pergunta, na verdade, é mais um questionamento pessoal, assim, se para você, na sua opinião, o que seria necessário para essa tomada de consciência que você questiona no final? Seriam processos educativos, campanhas governamentais? Para você, o que seria esse processo? E para o pessoal do Mulheres e Pandemia, eu queria... vocês colocaram três mulheres com perspectivas bem diferentes, o que é bem bacana, são mulheres de lugares e formas bem distintas. E eu queria saber como foi essa escolha dessas personagens mais detalhadamente. Eu sei que vocês comentaram, mas eu queria um pouquinho mais detalhado. E quais foram as maiores dificuldades de construir esse trabalho porque é um trabalho coletivo, então tem uma dificuldade ainda maior de fazer nesse período de pandemia. Como aconteceram essas trocas? Aí fiquem... Começa, né? Vai tu. Vai você, pode falar. Tá bom, vou falar. Ai, gente. Nossa, já esqueci. Não. O que me inquietou? Há um tempo atrás eu tinha visto um vídeo do Vitor de Castro. E nesse vídeo ele falava das pessoas, como as pessoas reagiam
não como as pessoas reagiam, mas como as pessoas tratavam gays na adolescência, enfim. E aí ele falava que ninguém está interessado em te ajudar. Quando você está na escola, por exemplo, ninguém pergunta se você é gay para te ajudar assim, a se encontrar, etc. As pessoas só querem saber para te colocar numa caixa, enfim. E aí eu fiquei super pensando nisso e pensando na minha época de escola, de jovem, 22 anos. Enfim, aí também tinha essas semelhanças que a gente tem, né? Eu tinha essas semelhanças nas questões da infância, essas características que eu tinha em semelhança com meus amigos, que eu já tinha conversado com eles sobre e tal. E acho que a ideia veio ao ver outros documentários com a proposta de formatação igual a minha, sabe? Tipo, usando fotos antigas para passar um sentimento. O que eu mais quis nesse documentário foi passar esse sentimento que a gente tem durante a infância, durante nossa adolescência, sabe? Não necessariamente passar só o discurso, mas o sentimento, principalmente. E aí, para dar uma força, né, nesse peso que é carregado durante a narrativa, sabe? Eu achei que eu devia mostrar às pessoas, hoje em dia, com esse orgulho, com essa liberdade, né? Tem todo esse desejo da liberdade e, no fim, a liberdade que a gente tem hoje em dia, né? Alguns, né? Demonstrada, né? Então, eu queria transmitir o amor, transmitir essa liberdade. Foi mais ou menos assim. Quem mais quer falar agora? Pode ser eu, então. Então, respondendo a pergunta, né? Sobre a tua pergunta, ela é bem difícil. Ela é bem difícil porque então, porque ela não tem ela, digamos assim, que se tem meio, sim, de como processos e meios de como que a gente pode diminuir ou acabar com a transfobia, não só com a questão da transfobia, mas também com a questão de outros preconceitos, né? Seja de raça, de gênero, de sexualidade, né? Então, pessoas escrevem livros, pessoas dão aula, se formam nisso, né? Filmes, o cinema faz isso também, transmite, né? Conhecimento e informações através disso. Mas é a questão que, em contraponto, também tem as outras políticas conservadoras, né? Que fazem para combater essas mesmas políticas que combatem essas demandas retrógradas, né? Então, assim, no contexto do Brasil, né? Recentemente, na verdade não, vou falar assim, em 2018, né? A questão da transexualidade ou transgeneridade foi tirada no catálogo da OMS, né? Como uma categoria de doença, né? Então, vejam só, foi recém em 2018. A gente está em 2020. É pouco tempo. Então, é pouco tempo ainda, né? Ainda mais que nem todos os países, né? Essa cartilha, essa normativa é seguida, né? Então, porque se fosse seguida à risca, o Brasil ainda não ia continuar sendo o país que mais mata pessoas trans no mundo. Não só pessoas trans, pessoas LGBTs, né? Sendo, em sua maioria, mulheres trans e negras, né? Então, tem a questão de classe, tem a questão de raça, não só a questão de gênero e sexualidade, né? Também conta, que eu também gosto de enfatizar isso nas minhas pesquisas escritas, né?
Mas nesse vídeo eu quis enfatizar mais a minha questão que me abarca, né? É a questão trans. Na lei está tendo muitos avanços, né? Como a questão que foi no ano passado, que teve a mesma conotação, o mesmo sentido que a lei do racismo, também colocou a questão da LGBTfobia, né? Então, contra a LGBTfobia. Então, pessoas trans, não só pessoas trans, mas LGBTs, né? Então, se sofrem algum tipo de discriminação, isso é crime, ok. Mas a questão é, com a lei do racismo, não mudou que pessoas negras não fossem menos presas, né? Então, os presídios ainda estão lotados com pessoas pretas, né? Pessoas negras. Então, tá tendo isso, né? Então, as pessoas ainda... o Brasil é um país racista. Com isso, entrando na questão que as mesmas diretrizes das pessoas trans e pessoas LGBTs na lei do racismo, o Brasil ainda é o país que mais mata LGBTs. Então, continua. Então, mesmo mudando a lei, mesmo mudando as políticas públicas, também tem a questão da educação, né? Então, na escola, em 2018, segundo dados da OAB, né, 82% foi o número de evasão, que também eu vejo como modo de exclusão de pessoas trans nas escolas. Então, por conta do corpo, ele não tem como a gente esconder, né? Pessoas que são gays, lésbicas, bissexuais, pansexuais, entre aspas, né? Tem como, no caso, se a pessoa vai em qualquer lugar, não tem como dizer, porque a questão da sexualidade, ela não é lida. Mas a questão de identidade de gênero, ela é, entende? Então, você vê mudanças corporais na pessoa, e também porque a pessoa não pode esconder o que ela é, né? Então, digo, também questões hormonais e questões estéticas que vão além, porque pessoas trans, elas demonstram bastante com o corpo que, então, eu não sou cis, né? Então, tem as questões corporais que ditam bastante, as questões estéticas, que é diferente de pessoas LGBT cis. Então, a sexualidade, ela não pode ser lida, ninguém pode... É impossível a gente, alguém dizer, nossa, aquela pessoa é gay, aquele é gay, aquele... Não existe, porque não tem como fazer isso, né? Mesmo que as pessoas fazem isso, né, e digam que, eu sei quem é gay e tal, isso é uma questão super preconceituosa, né? Como que você dizer que uma pessoa é gay, ou que uma pessoa é bi, ou que uma pessoa é lésbica? Por causa da roupa? É por causa do cabelo? É porque tá de mão dadas com outro cara? Como que vai saber? Porque nem isso vai dizer se a pessoa realmente é gay ou a pessoa é lésbica, né? Porque tá dando, né? Então, são isso, né? Então, são coisas que ainda as pessoas confundem bastante. Eu tô falando num contexto brasileiro, porque no mundial é muito mais amplo, né? E eu sou um pesquisador nessas áreas, né? Eu pesquiso isso. Eu me formei em arqueologia e atualmente eu estou no mestrado em educação. E as minhas temáticas são com as questões de corpos trans, né? E eu estou indo um pouco mais a fundo nessa questão educativa. Sim, a questão da escola, né? Então, ainda mais que agora a gente está com um presidente que é o Jair Bolsonaro. Então, como que vai fazer que, a gente teve avanços, né, no governo anterior, só que agora algumas leis e os avanços que a gente teve nas questões das políticas públicas estão sendo ameaçadas, né? Então, a gente pode perder tudo aquilo que a gente construiu antes. Então, tem isso também. Quem está no poder? Quem é que está regendo as regras, né? Então, quem é que está lá? Então, também tem isso. E eu acho que o mais importante é buscar representatividade de pessoas trans em todos os espaços, né? E isso que dificulta por conta da educação, né? Então, uma coisa que eu acho que serve, assim, eu acho que assim, como eu falo por mim mesmo, né? É a questão das mídias, né? Você se apresentar e aparecer. Se você não se mostrar visível e aparecer nos espaços, as pessoas não vão te conhecer. Então, um exemplo que eu faço, né, e também eu indico também bastante pessoas trans, eu faço conteúdo sobre pessoas trans, eu pesquiso sobre pessoas trans. Acho que ficar
fazendo isso, dando visibilidade para pessoas trans, eu acho que é o meio de a gente quebrar a barreira da desinformação, né? Então, dar informação, dar conhecimento sobre essas pessoas, né? Assim como vocês fazem, né? Sobre a questão das mulheres, sobre a questão dos LGBTs, né? Então, a gente faz isso através das nossas tecnologias, né? Como eu faço também com o meu corpo, mostrando o meu corpo nos espaços, sendo que eu posso ser homem do jeito que eu sou, eu posso ter cabelo comprido, eu posso namorar outro homem, ou namorar outra mulher, o que for, eu posso gostar de pessoas, eu posso agir do meu jeito, né? Então, eu faço isso com o meu corpo. Então, eu me apresento do meu jeito e falo com as pessoas que, bom, essa pessoa que você está vendo é um tipo de masculinidade. É um tipo de masculinidade que você não está acostumado, mas ela é visível e ela se legítima. Que as questões de masculinidades, feminilidades são construções modernas. Então, elas podem ser desconstruídas, elas podem ser mudadas a todo momento. Então, eu digo com o meu corpo que, opa, existem outras formas de ser homem, existem outras formas que pessoas trans fazem isso no dia a dia, né? Então, desconstrói a questão da binaridade, que a gente pode ser mulher e homem, o que for, do nosso jeito. Não só na questão da heteronormatividade, né? Então, com isso, acho que sim, na parte da educação, nas escolas é importante a gente enfatizar isso, ter mais a questão da educação sexual, educação de gênero nas escolas, coisa que eu não tive, né? Então, eu fui ter isso na faculdade, né? Então, com 18 anos eu fui ter isso. Só que é importante a gente ter isso desde criança, né? Porque isso impacta a nossa infância, impacta a nossa vida, né? Então, como que a gente vai agir no futuro? E isso, acho que é acesso à informação que deve ser incentivada desde o comecinho, desde a nossa infância. Só que isso tem um pé nas políticas públicas. Então, fazer isso, fazer com que o presidente, fazer com que o governo aceite que se dê educação sexual nas escolas, educação de gênero, não é possível no momento, né? Então, também a gente tem que ver em que momento histórico a gente está inserido e quais são as pessoas que estão governando para que a gente possa continuar com a nossa luta e resistência, né? Mas sim, eu concordo que também que por meio da arte, pelo meio do cinema, por meio das mídias, a gente pode fazer isso. E é o que eu faço. Então, se eu tiver oportunidade de apresentar algum conteúdo audiovisual, escrever um artigo, escrever uma prosa, escrever um poema, eu vou fazer isso. Então, eu faço meio com as minhas técnicas de escritas e audiovisuais para poder mudar um pouco isso, né? Então, acho que isso responde um pouco, mas é uma pergunta muito complexa por conta do momento que a gente está vivendo, né? Então, tem que mostrar o momento, qual é o contexto, quais são as pessoas que estão, né, inseridas nos nossos espaços e as pessoas que estão nas mídias, né? Eu falei um pouco demais, mas é que realmente é uma pergunta muito complexa. Então, acho que a resposta também é muito complexa. E é isso. Tá ótimo, muito obrigada. Ainda tem o pessoal das mulheres mulheres da pandemia, que só elas vivem, responder. Aí depois a gente faz a última pergunta. Eu vou falar então um pouquinho rapidinho. A pergunta foi sobre como a gente definiu também, né, os personagens. Foi muito parecido com o Andrew também, no sentido de procurar pessoas mais próximas, né, porque foi tudo remoto. Então, a gente parou para pensar em situações das mulheres que estavam ao nosso redor e como a gente podia retratá-las, né? Quais histórias, de repente, seriam mais interessantes para colocar no documentário, né? A Brenda, por exemplo, é minha madrasta e ela passou por essa situação, assim, né? Estava desempregada, ela já fez outros trabalhos que não, assim, de maneira formal, né? E aí veio um trabalho agora na pandemia. E aí eu achei, assim, interessante, né? Porque enquanto muitas pessoas estão perdendo emprego, ela conseguiu um emprego e, tipo, enfim, tem outras situações particulares da vida dela que ela também fala no documentário. E aí eu achei que seria uma personagem interessante e trouxe, né? E, enfim, as outras também eram próximas das meninas. Como vocês viram, tem aquela moça de Macaúbas, né? Que é o interior da Bahia. E era amiga de uma colega nossa que participou da produção também, a Beatriz, só que ela não pôde estar aqui hoje. E a Camila era conhecida de outra colega nossa, que é a Charlene, que também não pôde estar aqui hoje, né? Que era lá de Recife. Então, assim, vocês veem que tinha mulheres também de vários lugares do Brasil e com histórias bem diferentes. Sobre
prosseguir pela arte, eu espero que sim, né? Tipo, é engraçado porque a gente está aqui apresentando produções audiovisuais enquanto a Cinemateca tá lá passando pelo aquele perrengue todo, né? Então, enfim, é bem contraditório e bem difícil, mas eu continuo esperançosa, eu acho que é um momento, né? E que depois das trevas tem que vir a luz, assim, então eu acho que não é possível que a gente vai ficar nesse período para sempre, assim, as pessoas... É um período histórico, né? Como o Chay falou, então, enfim, eu acredito que vai passar, assim, e que a arte é um super meio para a gente ir tentando mudar as coisas, né? Nem que seja aos poucos, mas a gente comece por ela. E em relação à questão de como é fazer um filme num momento desse, né, de pandemia, o André falou que fez o filme dele em um mês, né? Eu imagino como tenha sido a dificuldade, né, trabalhar sozinho. Nós estávamos em 5 ou 6 e tivemos que fazer em poucos dias, né, porque era um trabalho de encerramento do curso. Então, acredito que a gente fez a maior parte do trabalho assim em uma semana, né? E até por isso a gente não pôde fazer os cortes que a gente gostaria de fazer, né? Enfim, a arte é sempre um modo de resistência, né? E acho que mais importante nesse momento, enquanto tem a desvalorização da arte, a desvalorização da educação, de diversas coisas, que a gente continue fazendo, né? E mostrando nos espaços possíveis, né? Porque a arte é uma forma de resistência também, né? Eu acredito que é uma das principais, né? Bem, também gostaria de acrescentar algumas coisinhas. Como a Cris mencionou, sim, as entrevistadas foram pessoas selecionadas próximas dos membros da equipe de alguma forma. Mas, a princípio, né, claro, então, como a Cris também já falou, nós estávamos organizados de modo horizontal, foi bastante debatido várias coisas. Mas, pré-combinado entre a gente queria, então, pegar mulheres que tivessem curso superior, mulheres que não tivessem curso superior, mulheres que fossem negras ou, né, indígena ou, né, enfim, corte racial. Então, a gente tinha essa pré-lição, né, e que fosse mãe também. Era outro pré-requisito, vamos dizer assim. E então, a partir desses perfis pré-montados pela equipe, a gente foi imaginando pessoas e indicando e selecionando. E o legal é que eu acho que ficou bastante representativo, porque geograficamente também ficou bastante representativo, né? Não apenas por questão de classe, raça, mas também geograficamente. E, como eu já falei na minha apresentação, faltou uma pessoa negra que morasse em comunidade e que, né, enfim, porque ela não, a gente tinha um prazo para entregar o filme, o documentário, e ela não teve tempo suficiente de fazer o seu próprio vídeo. Por causa do seu cotidiano, né? Porque justamente essa pessoa que acorda 2 horas antes do serviço, porque outra era de São Paulo, da capital, né? Trabalhava com serviços gerais, era negra e tinha 3 filhos pequenos. Então, ela acordava 2 horas antes, enfrentava o transporte público, trabalhava o dia inteiro, mais 2 horas de transporte público para chegar em casa, pegar os filhos na casa da vizinha, para poder cuidar dos filhos. Então, essa rotina toda atribulada, ela não conseguiu produzir o seu próprio vídeo. Acho que isso também já é representativo, né, dessa dificuldade do cotidiano da mulher. E aí a pandemia é só mais uma coisinha, né, na vida desta pessoa em específico. E aí também, né, para dialogar com a Chay, eu gostaria de mencionar algumas coisas em relação a políticas públicas, né, no nosso caso mais específico, relacionado ao gênero, a mulher. Então, de acordo com dados do DIEESE de 2018, as mulheres trabalham 95%
do seu tempo, né, a mais do que os homens. Isso equivale a 541 horas a mais, que dá 68 dias né, a mais do que os homens, com afazeres domésticos. Lembrando que esses afazeres domésticos é um serviço não valorizado. E qual é o efeito disso? É um efeito nos empregos, né, e no rendimento, e isso reflete no salário final da mulher, que em média, enquanto os isso representa, no final, né, na aposentadoria, 17% a menos do valor Bom, acho que ela... Vocês entenderam alguns dos dados que eu passei ou cortou muito? Deu para entender. Bem, então, assim, é isso. As mulheres trabalham muito mais com serviço que não é remunerado, não é reconhecido, e, no final das contas, isso reflete, impacta na aposentadoria também, que acaba sendo menor. Então, precisamos, sim, de mais políticas públicas relacionadas a gênero. Gente, eu queria agradecer pela interação que vocês fizeram na mesa. Tanto que que eu falei, temos uma pergunta para finalizar. Vocês responderam já essa pergunta que falava sobre que era relacionar essas produções com esse movimento retógrafo que a gente está tendo. E vocês já responderam numa interação muito bacana. Eu queria saber se vocês têm mais alguma pergunta um para o outro, algum questionamento, alguma fala a mais para ser colocada. Eu esqueci de falar uma coisa, né, enfim, que as pessoas aprenderam a fazer muitas coisas nesse período de pandemia, né, desde fazer pão até desenvolver uma arte nova. E eu acho que essa mesa aqui, ela mostra que é possível fazer filmes também, né. Hoje cada um tem um celular, tem um computador em casa, então você pode fazer um filme. No começo da oficina eu tinha até ficado meio receoso assim, poxa, como é que a gente vai fazer um filme sem sair de casa, né? Todo mundo em casa. Então eu estou no Ceará, né? Tem participantes em Portugal, a Cris em São Paulo, né? Enfim, pessoal da Bahia. Então assim, foi um filme feito por pessoas, né, que jamais se encontrariam se não fosse no meio virtual. E isso foi enfim, uma experiência muito rica, muito interessante, né, e dá para fazer filme, né, todo mundo aqui mostrando, o Chay, o André também, que dá para fazer filme sem sair de casa, né, acho que isso foi um ganho, né, e uma experiência muito bacana. Eu tinha esquecido de comentar isso. Sem dúvida, sem dúvida. Foram contribuições maravilhosas e que foi possível ser feita durante essa pandemia que a gente está vivendo. Já que ninguém tem mais nenhum comentário a ser feito... Desculpa, eu só queria sugerir se eu podia tirar um print da tela e todo mundo dá um sorriso, só para registrar, por favor. Pode ser? Pode. Então, eu vou fazer aqui, peraí. Aí, foi. Valeu, gente. Ai, que ótimo, temos agora um registro. Sim. Eu queria agradecer muito a presença de todos e a contribuição imensa que foi essa mesa de debate. Foi muito enriquecedor, pelo menos para mim, foi muito bom ter essa tarde com vocês. E eu queria aproveitar para desculpar pelos pequenos problemas técnicos que tivemos no começo, que tecnologia sempre acontece algumas coisinhas,
mas que vocês conseguiram contornar e fazer uma mesa muito boa. E espero que vocês estejam aproveitando o nosso evento da melhor forma, assistindo bastante as palestras, as conversas, que é isso. E em conjunto, durante essa pandemia, a gente consegue fazer eventos trabalhando com gênero, trabalhando com diversidade. E é isso, gente. Muito obrigada. A participação de vocês foi muito importante. E é isso. Muito obrigada. Obrigado. Obrigadão, Tchau, gente. tchau, tchau. Foi muito bom. Parabéns. Gratidão, viu? Beijão. Beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau, boa tarde a todo mundo. Boa tarde.